Olá, pessoal. Quero agradecer por esse convite para participar desse evento online organizado pela editora Napoleão Quintessense, um evento com grandes nomes, né, da harmonização orofacial, o Hoff Expert, e quero agradecer em nome de todos aí da editora por esse convite. Nós iremos falar, eu e a professora Eloá, sobre a harmonização orofacial, na compensação dos pilares do envelhecimento e das desarmonias dentoesqueléticas. Então, como nós podemos otimizar a odontologia com as diferentes ferramentas da harmonização orofacial, incluindo o emprego da toxina botulínica, dos preenchedores, dos bioestimuladores de colágeno e até mesmo de alguns procedimentos cirúrgicos da Hoff, como, por exemplo, a bichectomia. Primeiramente, quero falar um pouquinho aí da minha formação. Sou formada pela Unesp de Araraquara, especialista, mestre e doutora na área de cirurgia bucomaxilofacial pela Unesp de Araçatuba. Sou especialista em harmonização orofacial, em implantodontia, pós-doutora na área de biomateriais pela Unesp, professora das disciplinas de anestesiologia, cirurgia 1 e 2 e implantodontia da Universidade de Araraquara. Junto com a professora Eloá, somos autora do livro Arquitetura Facial, pela editora Napoleão Quintessense, publicado em 2019 em português, e a versão em espanhol em 2020. Passar para vocês rapidamente. Prezados colegas da área da saúde, gostaríamos de apresentar o livro Arquitetura Facial, cujo objetivo principal é auxiliar o ensino de harmonização orofacial, de forma responsável, crítica e com embasamento científico, capacitando profissionais na área e colaborando para a adequada realização de cada procedimento. Descreveremos toda a base anatômica e fisiológica para suportar a correta execução de cada técnica, com detalhes sobre os pilares do envelhecimento e as diferentes regiões da face a serem tratadas, bem como os materiais empregados, as complicações e os resultados clínicos obtidos, buscando sempre a individualização dos tratamentos. Esperamos que esta obra os ajude a obter resultados estéticos, funcionais e terapêuticos positivos, que devolvam equilíbrio, harmonia facial, melhora na autoestima e satisfação plena dos nossos pacientes. Então, pessoal, muito do que a gente vai mostrar na aula está contida no nosso livro, com detalhes no passo a passo. E o título do livro é Arquitetura Facial, porque realmente nós temos que planejar a compensação de cada pilar ou de cada desarmonia dentoesquelética, lembrando de cada região anatômica da face. E cada uma dessas alterações que nós temos na face serão compensadas com alguma das ferramentas da harmonização. Então, nós temos que entender que nós temos alterações esqueléticas no osso, que dá suporte para os tecidos moles. Então, em cima do osso, nós temos a musculatura da mímica facial, temos os compartimentos de gordura que revestem a face e a pele propriamente dita. Nós temos ocorrências não só de caráter intrínseco, genético, mas também fisiológicas do processo natural de envelhecimento, que vão acometer o osso, que é o esqueleto facial. Então, nós temos que compensar a remodelação esquelética que ocorre no tecido ósseo, com os preenchedores, e o principal deles é o ácido hialurônico. Nós trabalhamos no plano muscular também para compensar desarmonias e desequilíbrios com a toxina botulínica. Trabalhamos também nos compartimentos de gordura e na pele com os bioestimuladores de colágeno. E se nós compensarmos adequadamente cada um desses pilares, nós teremos resultados extremamente harmônicos, sem produzir grandes volumes, sem causar aquela sensação de inflar o paciente, de tornar o rosto dele disforme, mas sim devolvendo e compensando e equilibrando cada estrutura anatômica facial. Se nós pensarmos nesses pilares e trabalharmos adequadamente cada ferramenta da harmonização, são esses resultados que nós obteremos. Então, observem essa paciente que nos procurou queixando-se do bigode chinês fundo, né, o sulco nasolabial, e num conceito do passado, nós pensaríamos em preencher essa região. Mas se nós preenchermos essa região, nós iremos aumentar o volume do terço inferior e na verdade, inverter as proporções faciais. Então, o que nós fizemos? Reestruturamos essa região de terço médio,
essa região de rebordo infraorbitário com ácido hialurônico. Devolvemos projeção nessa região de zigomático, que é a maçã do osso, com ácido hialurônico de alta viscosidade. Preenchemos a área paranasal, que é uma área que também sofre a remodelação do processo de envelhecimento. Suavizamos esse sulco que temos aqui no queixo, esse sulco horizontal ou lábio mentual. E também trabalhamos a flacidez de pele com bioestimuladores. No caso dela, foram usados os fios orofaciais, que nós comentaremos com vocês nessa aula. A professora Eloá vai falar sobre os fios. E olha o resultado que nós obtivemos. Nós melhoramos a queixa dela, que era o sulco nasolabial aprofundado, mas mantendo um rosto ou devolvendo um rosto em forma de triângulo invertido, que nós conhecemos como triângulo invertido da juventude, ou mesmo o rosto em formato de coração. Então, reestruturando o terço médio, nós tiramos o peso dos tecidos sobre o terço inferior. E, naturalmente, já melhoramos o sulco nasolabial sem criar volumes desarmônicos nesse terço. Uma paciente um pouco mais velha, que também sofreu essa reestruturação dos diferentes pilares, com diferentes ferramentas da harmonização, e observem como nós conseguimos melhorar a harmonia e a aparência dessa paciente. Então, foi utilizado ácido hialurônico para reestruturar todo o terço médio da face dela, região de olheira, que é o rebordo infraorbitário, região de zigomático, área paranasal, reestruturação ou rinomodelação, reestruturação de lábios, contorno de mandíbula, e trabalhamos a flacidez cutânea também com bioestimuladores, incluindo o Sculptra e os fios. Até mesmo a cauda da sobrancelha, que encontrava-se caída, sem suporte esquelético nessa região supraorbitária e infratemporal, com os tecidos moles sofrendo pitose devido à flacidez, com bioestimuladores, incluindo os fios e preenchimento nessa área. Olha como nós conseguimos uma melhora significativa, devolvendo a harmonia, devolvendo equilíbrio, devolvendo autoestima pelo reposicionamento desses tecidos. Uma outra paciente, cuja queixa era também o bigode chinês, né? O sulco nasolabial aprofundado. Nós também trabalhamos a reestruturação do terço médio, com ácido hialurônico no rebordo infraorbitário, na região de zigomático, que é a maçã do rosto, na área paranasal, e fizemos a rinomodelação. Observem o resultado imediato, como a gente devolve a posição, inclusive, da asa do nariz, quando nós reestruturamos terço médio e área paranasal. Inclusive, temos a sensação de que essa asa foi fechada, e na verdade não. Houve uma devolução da posição das estruturas, reestruturando o terço médio, elevando a columela nasal, porque o ângulo nasolabial estava pequeno, né? O nariz tinha sofrido pitose. Então, quando nós reposicionamos essas estruturas, a gente devolve, inclusive, a posição da narina e tem uma sensação de que a narina foi fechada. Observem numa análise de perfil como a gente melhora a relação de ângulo nasolabial, que estava em torno de 45 graus, e a gente devolve um ângulo de 90 graus ou mais, que é extremamente harmônico, principalmente para mulheres. E para isso, a gente tem que ter um conhecimento anatômico muito aprofundado de todas as estruturas da face. Com a musculatura não é diferente. Nós temos que ter um conhecimento sobre os músculos faciais, qual é o papel de cada um dos grupamentos musculares na mímica, na composição de sorriso, para que nós possamos compensar desarmonias dentoesqueléticas, usando a toxina botulínica. Então, para compensar hipertonicidade muscular, a ferramenta que nós utilizamos da harmonização é a toxina botulínica. Quando utilizada para fins estéticos, a toxina botulínica, ela deve ser empregada preventivamente, nessa fase aqui, que o paciente ainda não tem ruga estática, ou seja, só tem ruga dinâmica. Se nós olharmos esse indivíduo em repouso, ele não tem ruga. Quando nós pedimos para ele fazer cara de susto, a contração do músculo frontal leva à formação dessas rugas dinâmicas horizontais. Toda ruga dinâmica, ela é perpendicular ao vetor ou à direção das fibras musculares do músculo que a produz. Então, as fibras do frontal são verticais, a contração desse músculo leva à formação de rugas dinâmicas horizontais. E nós iremos aplicar toxina botulínica nesse músculo preventivamente para enfraquecer e relaxar essa musculatura, para impedir que essas rugas dinâmicas, que são rugas de contração,
virem rugas estáticas, como neste último exemplo. Quando estamos olhando para a paciente, ela não encontra-se em mímica e as rugas já estão presentes nessa área frontal. Então, nós temos que trabalhar antes que isso ocorra. E por isso temos que entender um pouquinho sobre a toxina botulínica. No nosso livro, esse é o 7º capítulo, nós temos um capítulo só falando sobre a toxina botulínica, e nós temos que entender, essa também é uma imagem do nosso livro, nós temos que entender qual é o mecanismo de ação da toxina quando aplicada no músculo. Então, nós aplicamos a toxina no músculo, ela vai se ligar a receptores específicos na membrana do axônio. Então, entendam que aqui é a junção neuromuscular, né, do axônio do neurônio com a musculatura. Nós temos aqui a fenda sináptica. Quando aplicamos a toxina botulínica, ela se liga a receptores específicos na membrana do axônio, formam-se vesículas que vão internalizar essas moléculas de toxina para o interior do axônio. No interior do axônio, a toxina botulínica desarranja uma das proteínas de um complexo chamado SNER, aqui no caso exemplificado pela proteína VAMP, e quando ela desestrutura, ligando-se a uma dessas proteínas do complexo, a acetilcolina, representado aqui num tom roxinho, que é um neurotransmissor produzido dentro do axônio e que quando atinge o músculo faz o músculo contrair, ele não vai mais ser liberado nessa junção neuromuscular. Então, a toxina botulínica vai aprisionar as moléculas de acetilcolina, então a acetilcolina vai ficar presa no axônio do neurônio, consequentemente, não atinge a placa motora e o músculo não contrai. Então, o mecanismo de ação da toxina botulínica, quando para fins estéticos, é relaxamento muscular, paralisia e atrofia de fibras. E a repercussão que nós temos é essa. Então, observem o paciente antes da aplicação da toxina, 7 dias após e 15 dias já com a toxina atingindo um pico, o relaxamento muscular que nós conseguimos. Dessa forma, prevenimos que essas rugas dinâmicas virem rugas estáticas. Nós falamos muito da aplicação da toxina no terço superior para fins estéticos, mas nós temos uma ampla aplicabilidade da toxina também nos demais terços da face para compensar desequilíbrios, também musculares e hipertonicidade, e também temos uma aplicabilidade na parte funcional, como coadjuvante de tratamento de DTMs, né, disfunções temporomandibulares de caráter muscular, também nos casos de bruxismo e apertamento dentário, nas cefaleias primárias, incluindo cefaleia tensional e enxaqueca crônica, embora não seja o foco hoje da nossa aula. Falando de outros terços, é uma área alvo do cirurgião dentista. A toxina botulínica, ela vai compensar assimetrias de sorriso, sorriso gengival por hipertonicidade muscular e vai complementar sobremaneira os tratamentos odontológicos. Para isso, novamente, temos que ter um conhecimento anatômico dos músculos, todas as funções de todos os músculos faciais, incluindo aqui os músculos do terço médio, os músculos elevadores do lábio superior e da asa do nariz, incluindo aqui o músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz, ao lado dele o elevador do lábio superior, o músculo zigomático menor, o músculo zigomático maior e aqui o músculo risório. Se esses músculos estão em hipertonicidade, o paciente vai expor mais gengiva do que o que é considerado harmônico no sorriso. Então, nós teremos que aplicar toxina nesses grupamentos musculares para enfraquecer essa musculatura e compensar esse sorriso gengival do paciente. Então, nós sabemos que sorriso gengival, ele tem inúmeras causas. Pode ser a hipertonicidade muscular, pode ser porque tem excesso de gengiva, coroa clínica curta, pode ser porque tem o lábio curto, porque tem um mau posicionamento da maxila, né? Um excesso vertical de maxila que exigiria cirurgia ortognática para impacção. Mas quando nós temos componente muscular envolvido com sorriso gengival, a toxina botulínica apresenta um papel de extrema importância. Vou mostrar tudo isso por meio de um caso clínico, que inclusive nós publicamos na revista da SBTI, de uma paciente que nos procurou queixando-se do excesso de gengiva no sorriso, né? O sorriso gengival. Se nós observarmos essa análise frontal dela previamente ao tratamento, esse sorriso gengival ele é ocasionado pelo lábio curto que essa paciente apresenta, mas também as coroas clínicas curtas com excesso de tecido gengival e temos também uma hipertonicidade dos músculos elevadores do lábio superior e da asa do nariz e elevador do lábio superior. Então, nós temos que fazer algumas compensações para conseguirmos equilíbrio e harmonia desse sorriso.
Primeira proposta, então, foi um aumento de coroa clínica para corrigir a posição dos zênites dentários, usando aqui a régua de Stephen-Schuh para calcular a altura e a largura, proporcionalidade de altura e a largura de todos os dentes anteriores. Fizemos uma tomografia com afastamento de tecido mole para verificar a necessidade de remoção de osso por conta do espaço biológico. Com a análise dessa régua de Stephen-Schuh, nós fizemos um mock-up para verificar qual a posição que nós queremos que essa gengiva ocupe pós-gengivectomia, né, pós-gengivoplastia, para nos guiar também durante esse procedimento de gengivectomia. E aí o mock-up em posição com a microlâmina realizando a remoção desse tecido gengival na nova posição determinada de zênites dentários. Após a cirurgia, depois de 15 dias, nós trabalhamos também o componente muscular, ou seja, a hipertonicidade da musculatura elevadora do lábio superior e da asa do nariz, aplicando-se um ponto de cada lado de toxina botulínica nesse músculo, com 2 unidades em cada ponto para enfraquecimento dessa musculatura. E observem o resultado de antes e depois, como melhorou o equilíbrio e a harmonia pela remoção de tecido gengival e melhora da posição dos zênites desses dentes, e também pelo controle do componente muscular com toxina botulínica. E observem o sorriso inicial da paciente e o final, ela ficou extremamente satisfeita, corrigindo aí, compensando esse excesso de gengiva que ela expunha no sorriso. A toxina botulínica também, ela pode ser utilizada para compensar assimetrias em terço inferior de face. Então, observem esse paciente que nos procurou, queixando-se desse sorriso, porque ele não baixava, depois levantava, baixava de novo, e ele achava o sorriso desarmônico. E nós, como cirurgiões dentistas, muitas vezes só observamos, né, a parte dentária, que ele tem um desvio de linha média, que os dentes não estão bonitos, que tem placa, que estão um pouco amarelados, mas ele não nos procurou para tratar a parte dentária. A queixa era o sorriso. Se vocês observarem, o que está, na verdade, desarmônico nesse sorriso? Observem que está um sorriso cujos corredores bucais estão muito amplos, estão aparecendo muito, a gente visualiza até os últimos molares nesse sorriso com corredor amplo. Além disso, o sorriso desse paciente está levando à exposição dos dentes inferiores. E um sorriso mais harmônico, ele deve mostrar apenas os dentes superiores e um pouquinho de gengiva, principalmente no caso das mulheres, mas não os dentes inferiores. O que está ocasionando esse sorriso, então? A musculatura depressora ou abaixadora do terço inferior, incluindo o depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior, encontra-se em hipertonicidade. Uma vida em mímica, em fala, nós fortalecemos essa musculatura depressora do terço inferior. Com isso, essa musculatura fica hipertônica e na fala e no sorriso começa a tracionar o nosso lábio inferior para baixo, ampliando o corredor bucal e fazendo com que nós tenhamos uma maior exposição de dentes inferiores nesse sorriso. Então, nosso tratamento será a aplicação de toxina nesses músculos depressores ou abaixadores do ângulo da boca e nos abaixadores do lábio inferior, para nós compensarmos essa hipertonicidade e conseguirmos restabelecer um sorriso equilibrado. E observem o resultado que nós obtivemos com esse paciente aplicando um ponto de cada lado nos músculos abaixadores do ângulo da boca e mais um ponto de toxina botulínica de cada lado nos músculos abaixadores do lábio inferior, com 2 unidades de toxina em cada ponto. Então, observem o sorriso antes e depois da aplicação dos 4 pontinhos de toxina botulínica, como o sorriso ficou harmônico, o lábio ficou extremamente nivelado, o corredor bucal não está tão amplo mais, nós não temos mais um sorriso com visualização de dentes inferiores, com tratamento minimamente invasivo, compensando uma hipertonicidade muscular. Então, observem como é importante a toxina botulínica no contexto da harmonia, da odontologia, da correlação de face com sorriso. Nós não temos mais como desconectar face de sorriso. Nós temos que entender que para que nós consigamos devolver um sorriso harmônico, a gente tem que analisar a composição de face e também temos que, o contrário também é verdadeiro, não temos como analisar uma face sem verificar o equilíbrio do sorriso. Neste contexto também, nós temos a questão da bichectomia,
que gera muita controvérsia, né? Muitos mitos e verdades são ditas sobre esse procedimento. Na verdade, a bichectomia é a remoção da bola de Bichat, que é uma gordura profunda, um compartimento de gordura profunda que nós temos na face, entre os músculos bucinador e masseter, e que essa gordura, se ela está hipertrófica, se o paciente tem um incômodo, porque o espaço mastigatório fica reduzido, ela está em excesso, o paciente começa a mordiscar frequentemente essa mucosa jugal, a bochecha, criando, inclusive, ulcerações traumáticas em mucosa jugal. Temos uma indicação funcional clássica para remoção dessa bola de Bichat. A bola de Bichat é composta por 4 partes, nós vamos só remover a porção bucal e, às vezes, uma pequena porção da parte central dessa gordura, que, quando bem indicada, tem resultados espetaculares, inclusive benefícios não só funcionais, mas também estéticos. A bichectomia, então, ela vai criar uma concavidade maior, quando a gente fala em estética, nessa região abaixo do osso zigomático, que nós chamamos de concavidade subzigomática ou submalar, que é um padrão de beleza que vem sendo seguido desde a época da nossa rainha egípcia, a Nefertiti, que era considerado padrão de beleza na época, porque ela tinha o zigomático proeminente, essa região submalar aprofundada, que é o efeito que nós conseguimos com a bichectomia, e um rosto em forma de triângulo invertido, ou mesmo em formato de coração, com uma mandíbula bem delimitada, bem demarcada. E esse é o padrão de beleza que nós buscamos até hoje, né? Um rosto em formato de coração, com uma maçã de rosto, um osso zigomático, um terço médio bem projetado, e essa região subzigomática ou submalar aprofundada. As indicações para bichectomia incluem os pacientes que mordiscam frequentemente a bochecha, visando aumentar o espaço mastigatório, pacientes que possuem o rosto oval, quadrado e redondo e que desejam projetar o terço médio, principalmente nas mulheres, isso vai valorizar a sua beleza. E claro que a remoção da bola de Bichat sempre foi utilizada, né? Há muitos anos é utilizada na área de cirurgia bucomaxilofacial para fechamento de comunicação buco-sinusal, para cobrir alguns defeitos na cavidade, porque é na verdade, uma gordura extremamente vascularizada e que nós temos transplantando ela para a área ou levando a um fechamento de uma comunicação, ela vai sofrer metaplasia, vai vedar aquela comunicação e vai se transformar naquele tecido que tem presente na área. E isso sempre foi utilizado, na verdade, não falava-se tanto na repercussão estética, mas quando bem-vinda, né, quando necessária, a remoção da bola de Bichat, ela vai ter não só a repercussão funcional, mas também os benefícios estéticos de aumento dessa concavidade subzigomática ou submalar que vocês estão verificando nessa foto. Então, a bola de Bichat vai ser removida por um acesso intrabucal. É uma incisão bem pequena, mas tem que ser uma incisão superficial, porque nós temos que lembrar que temos uma anatomia com ramos do nervo facial nessa região. Então, novamente, destacando a importância do conhecimento anatômico. Se nós observarmos os compartimentos de gordura profundos da face, a bola de Bichat que nós removemos é esse número 6, que encontra-se entre os músculos bucinador e masseter, que tem uma função importante na primeira infância, neutralizando a pressão negativa durante a amamentação, pela sucção do leite materno, o bebê exerce muita pressão, e se nós não tivéssemos essa bolsa de gordura entre os músculos bucinador e masseter para funcionar como uma almofada, a gente teria ali toda hora esse vácuo, essa sucção da musculatura pela força que o bebê faz. É importante também, quando o bebê começa a se alimentar, os músculos mastigatórios ainda são muito fracos, então a presença dessa almofada de gordura entre os músculos mastigatórios vai ajudar a amortecer essa força muscular quando o bebê começa a se alimentar. Mas na vida adulta, nós podemos, quando indicado sim, removê-las, até porque removemos apenas a porção bucal e às vezes uma parte do corpo, sem outros comprometimentos. Dizer que remover a bola de Bichat vai fazer com que o paciente seu envelheça mais é um mito. Por que é um mito? Porque é um compartimento de gordura profundo que naturalmente iria atrofiar pelo processo de envelhecimento, mas quando essa gordura atrofia,
Ao mesmo tempo, ocorre uma frouxidão dos ligamentos de retenção, que mantém o posicionamento dos tecidos moles. Essa gordura superficializa, se une com a gordura superficial que reveste a nossa face e só vai servir para pesar mais, para derreter mais o nosso rosto, né, para ocorrer mais a pitose dos tecidos moles. Então, a resposta que nós temos que dar para o nosso paciente é que nosso paciente vai envelhecer de qualquer maneira se não houver compensação dos pilares do envelhecimento, incluindo o pilar esquelético, que nós já comentamos um pouco, e a professora Eloá vai voltar a falar sobre isso, pilar muscular e a presença também, o pilar também, né, dos compartimentos de gordura e da flacidez cutânea, que é o papel dos bioestimuladores, que a professora Eloá vai falar mais para frente. Lembrando que temos que ter um conhecimento anatômico muito importante, porque na porção onde temos a bola de Bichat, nós temos ramos do nervo facial, e no caso aqui o ramo bucal exigomático. Por isso, não poderemos trabalhar com nenhum instrumento perfurante nem cortante nos planos profundos. Trabalharemos com uma tesoura Metzenbaum romba, apenas para o movimento de divulsão, para que a gente consiga remover a cápsula que envolve esse compartimento de gordura para que possamos removê-lo. Observem o vídeo do procedimento, da técnica. É uma técnica simples, realizada sob anestesia local. Para identificar a saliva que sai pelo ducto da parótida, que é o ducto de Stenone. Então, nós observamos aqui a saliva, ó, saindo pelo ducto. A nossa incisão será 1 centímetro à frente do ducto, em direção ao molar. Então, nós temos o ducto aqui, nessa região. Então, delimitando o ducto. 1 centímetro à frente do ducto. Na altura, começando aqui, na cervical do molar. 1 centímetro para baixo verticalmente. Essa será a minha incisão. Então, realizamos uma incisão superficial na mucosa, no plano mucoso e no início da cápsula que envolve essa gordura. Depois já começamos a trabalhar com a tesoura Metzenbaum romba. Nós entramos com a tesoura fechada, abrimos ela no interior dos tecidos e saímos com ela aberta. Então, ela não é utilizada para corte, mas sim para divulsão, para dilacerar essa cápsula que envolve essa gordura. A gente promove também um movimento intrabucal com o dedo para favorecer o deslizamento dessa gordura, apertando de dentro para fora também, para favorecer o deslizamento dessa porção bucal do corpo adiposo. Seguramos com uma pinça essa extremidade da gordura que estamos removendo e continuamos com a divulsão romba, com a tesoura Metzenbaum, entrando com ela aberta, abrindo ela no interior dos tecidos e saindo com ela aberta para que não tenhamos riscos nenhum de comprometer nenhuma estrutura anatômica nessa região. Estamos chegando ao final. Esse é o final da cápsula da porção bucal do corpo adiposo. Então, uma membraninha muito fininha, muito diferente de estrutura arterial ou estrutura nervosa. Então, essa pode ser rompida. Então, remove-se a bola de Bichat de um lado, pesa, antes de suturar, remove-se do outro. A sutura, ela vai ser realizada apenas no plano superficial, não podemos suturar planos profundos, tendo em vista a presença de estruturas anatômicas. Pela impossibilidade de suturar planos profundos, é que o sangue se acumula, forma-se um hematoma nessa área, que vai levar aí de 15 a 20 dias para ser absorvido. Depois os tecidos têm que se rearranjar nesse novo espaço determinado, por isso que o resultado final de uma bichectomia é entre mais ou menos 2 meses, podendo ainda apresentar resultados em até 90 dias. Vou mostrar um caso clínico para vocês. Essa paciente nos procurou porque mordiscava a bochecha e achava que o rosto era muito redondo. E embora ela fosse bem magrinha, a impressão que a gente tinha é que ela era cheinha por esse rosto ovalado, pela
a ausência da concavidade, né? Essa área que deveria ser côncava é extremamente convexa. Ela tem uma deformidade dento-esquelética, ela tinha indicação para cirurgia ortognática, mas já havia feito compensação ortodôntica. Então, nos procurou para remover a bola de Bichat. Ela tem indicação sim para remover, nós removemos a bola de Bichat, mas nós temos que entender um pouco além, porque só removendo a bola de Bichat a gente vai conseguir deixar o terço médio mais projetado, aumentando a concavidade, criando, né, uma concavidade submalar, mas não chegaremos no padrão de estética que provavelmente é o que a paciente quer, de um rosto triangular invertido. E com o mento bem posicionado, porque observem, ela tem deficiência antero-posterior de mento, ela nem selou os lábios e o mento já está enrugado. Então, nós propusemos a aplicação de toxina botulínica no músculo mentoniano, porque quando nós enfraquecemos o músculo mentoniano, a força migra para o semiorbicular inferior da boca e o paciente passa a selar os lábios sem enrugar o queixo, sem formar aquele aspecto de casca de laranja. Propusemos também a aplicação de toxina botulínica no masseter, num total de 3 sessões, porque ela apertava, tinha hipertrofia do masseter, então nós gostaríamos de atrofiar novamente esse masseter para afinar o rosto dela, devolver a situação de homeostase muscular. Fizemos também, no 15º dia pós-remoção da bola de Bichat e pós-aplicação de toxina botulínica, aplicamos uma seringa de ácido hialurônico de alta viscoelasticidade justa ósseo na região do mento para ganho horizontal. E observem como já melhora um pouco esse perfil que era bem convexo, melhorando o alinhamento pescoço. E ainda não temos o resultado da bichectomia nessa imagem. Fizemos 3 sessões também de toxina botulínica no músculo masseter, 15 unidades de toxina em cada músculo. No caso dela, nós temos que individualizar doses de acordo com a hipertonicidade muscular. Nós temos um capítulo no nosso livro da Napoleão só sobre hipertrofia do músculo masseter. Nós fazemos 3 a 5 sessões, com intervalo aí de 3 a 4 meses entre cada sessão, e a gente consegue aí em torno de 30% de atrofia de fibras musculares. Então, aplicamos 3 pontos de 5 unidades em cada masseter do paciente, empregando-se agulha de insulina. Essas são imagens do livro. Aplicamos também 3 pontos, colocando 3 a 5 unidades por ponto no músculo mentual para enfraquecê-lo. E observem o resultado final da paciente 1 ano e 4 meses depois. Observem que a gente saiu de um rosto infantilizado, devolveu um rosto em forma de triângulo invertido ou em forma de coração, dando um aspecto de mulherão para essa paciente. Nós fizemos, já tínhamos terminado as 3 aplicações de toxina no masseter, então conseguimos atrofiar um pouco dessa hipertrofia nessa região posterior. Já tínhamos o resultado da concavidade submalar pela remoção da bola de Bichat, o enfraquecimento do mento com a toxina botulínica, e colocamos mais uma seringa justa óssea no mento também para ganho vertical. E olha o resultado que nós obtivemos, a paciente ficou extremamente feliz. Mais alguns casos, né, de afinamento, de ganho dessa concavidade submalar com procedimento de bichectomia, antes e depois, deixando o terço médio mais projetado e o rosto mais em forma de triângulo invertido, que é o padrão de beleza para a mulher. Nós também temos, homens, né, indivíduos do sexo masculino, que também, quando mordiscam a bochecha, tem um espaço mastigatório reduzido, tem indicação para remoção da bola de Bichat, como vocês observam no caso desse paciente. A professora Eloá vai continuar essa aula falando agora sobre o ácido hialurônico na compensação dessas desarmonias e dos pilares do envelhecimento e sobre o uso dos bioestimuladores, incluindo o ácido polilático, incluindo a hidroxiapatita de cálcio e os fios de PDO. Eu agradeço imensamente por esse convite, parabenizo pela iniciativa da Napoleão Quintessense por organizar um evento online tão diferenciado, que só venha beneficiar a população e, consequentemente, os pacientes. Agradeço imensamente e coloco-me à disposição para vocês para eventuais dúvidas, inclusive no meu Instagram. Muito obrigada.